Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao podcast a nível intermédio do Portuguese with Leo, episódio número 100, um episódio especial porque tenho como convidada a minha noiva, a Marcela. Oi. Bem-vinda. Olá. A Marcela é do Brasil, por isso neste episódio vais ouvir um sotaque português e... De uma brasileira, né? Um sotaque do interior de São Paulo, no Brasil. Exatamente. Já agora, antes de começarmos, como sempre, recomendo que cliques no primeiro link na descrição para teres acesso à transcrição deste episódio e de todos os outros, porque assim vais conseguir seguir aquilo que nós dizemos mais facilmente. Porquê é que eu tenho hoje a Marcela comigo? Porque achei que seria boa ideia, neste episódio 100, falar um pouco sobre... fazer um update, uma atualização sobre a minha vida no último ano e meio e, basicamente, a nossa vida. A minha vida desde que conheci a Marcela e como tem sido. É bom, porque realmente, né? Há 1 ano e meio a gente se encontrou e acho que tem muita coisa que aconteceu, não é? Exatamente. Nós conhecemos-nos pela primeira vez através de uma aplicação chamada Tinder. A gente pode contar tudo isso? Claro que sim. Uma ótima aplicação que eu recomendo. No final de abril deste ano, do ano passado. Do ano passado. Portanto, abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto, 4 meses. Um ano e 4 meses, Nem é um ano e então. meio. Conhecemos há 1 ano e 4 meses e já somos noivos. Já somos noivos. É verdade. E eu fiz o pedido de casamento. Eu pedi-te em casamento no dia 30 de junho deste ano. Sim. Portanto, 1 ano e 2 meses Sim. depois de te ter conhecido. Exato. Quando a gente... Mas a verdade é que eu já sabia que queria casar contigo. Para aí aos 4 meses depois de ter conhecido, já sabia que queria casar contigo. Quando a gente se encontra com alguém que é como a gente, não é? Eu acho que é mais fácil tomar esse tipo de decisão, né? Eu acho Exatamente. que foi muito fácil para você tomar essa decisão. Bom, eu te amo desde o primeiro dia que eu te vi, porque, não é? Obrigado. Pronto. Mas acho que também tem o fato da gente ser muito parecido, né, amor? E é sobre isso que vamos falar. Vamos estruturar este episódio cronologicamente. Portanto, nós conhecemos aqui em Lisboa, através do Tinder, e desde o primeiro dia que não nos largámos. Exato. E eu tinha uma viagem marcada pela Europa. Fui Polônia, não é? Fui ao Polyglot... Não, fui a Berlim com 2 amigos. Isto em maio. Depois fui ao Polyglot Gathering de 2024. E depois ainda fui à Polónia visitar outro amigo. Foram 20 dias de viagem. E, infelizmente, eu tinha essa viagem marcada para 10 dias depois de ter conhecido a Marcela. Exato. Ou seja, a gente se encontrou, a gente teve nosso primeiro encontro num domingo. Eu lembro bem que foi num domingo. Exatamente. Ficamos juntos. Fomos ao mirador da Senhora do Monte, que é o meu mirador preferido em Lisboa. E, bom, ele não sabia, mas era o meu também. Então, isso foi para mim um sinal de que as coisas estão indo muito bem aqui. Exatamente. E então, a gente ficou 10 dias juntos, assim, todos os dias. A gente se viu todos os dias. E então, eu fiquei... E agora? Ele vai viajar 20 dias. Eu estou completamente apaixonada por esse homem. E eu fiquei... O que eu faço? E eu fiquei a pensar, bem, eu vou-me embora 20 dias, uma miúda lindíssima como a Marcela, de certeza que eu não sabia que estava assim tão apaixonada por mim. Ou seja, havia claramente muita química, mas eu pensei, eu volto e ela já partiu para outra. Então eu decidi dar-lhe a chave de minha casa. Ou seja, 10 dias depois de conhecer, já confiava em ti o suficiente. Dei-te a chave de minha casa e a Marcela ficaste no meu apartamento. Exato. Porque eu vivia sozinho, mas a Marcela partilhava apartamento com outras pessoas, então para ela também foi mais cómodo. Sim, e acho que foi um sinal, foi uma forma de eu mostrar que estava mesmo interessado em ti a sério. Exatamente. E depois, pronto, você voltou, então. A gente não vai entrar em detalhes de tudo isso, mas só Não, para... mas quando voltámos, depois entramos numa rotina de explorar Lisboa juntos e de ir ao ginásio juntos, lembras-te? Foi uma coisa e de trabalhar também, mas o ir ao ginásio era uma coisa que eu achava que era muito difícil encontrar em relações. Nas minhas relações anteriores nunca tinha tido isso, nunca tinha estado com alguém que também gostasse do mesmo tipo de treino que eu, que
que tivesse a mesma abertura para treinar, para se alimentar de uma forma que não é a forma que as pessoas normalmente se alimentam. A minha alimentação é muito carnívora e é um pouco menos convencional, e tu alinhas nas formas como eu como e tudo mais. Mas também a gente precisa dizer, né? As pessoas precisam saber que eu sou uma pessoa muito, muito tranquila também. Então eu sou uma pessoa muito... É isso, não ia ser uma dificuldade pra mim também, mesmo que eu não gostasse. Eu também gosto de alimentação carnívora e tal, mas eu também, eu tô muito aberta a testar coisas novas, então também eu não conhecia também essa forma de se alimentar e a gente começou juntos e eu comecei a gostar também. Carnívoro, keto, paleo, é assim uma isso. coisa. Mas a questão do ginásio foi muito bom porque nos uniu muito, porque fazer exercícios juntos é bom. Ou seja, os dois temos a mesma mentalidade de treino e de importância da saúde. A saúde é muito importante, sim. Os dois nos mantemos em forma, o que para mim é importante tu seres uma gostosa. Obrigada. Para mim também é importante que você seja um gostoso, meu amor. Obrigado. Acho que é importante isso numa relação, manter esse desejo. Mas também demorávamos 25 minutos, meia hora a pé até ao ginásio e voltar. Era a caminhada. E conversávamos durante essas caminhadas. E foi também a oportunidade de... Ou seja, podia ter sido um momento em que eu ia sozinho para o ginásio, tu ficavas a fazer as tuas coisas. Podia ter sido um momento de separação, em vez disso foi um momento que nos trouxe juntos. E ainda hoje em dia temos o hábito de ir umas 4 ou 5 vezes por semana ao ginásio. Exato. O ginásio, agora aqui onde estamos, está a meia hora a pé, portanto é meia hora para ir, meia hora para voltar. E fazemos sempre essa caminhada a conversar. Sim, e conversamos sobre muitas coisas. Acho que é mesmo assim, unir não vou nem dizer o útil ao agradável, o agradável ao agradável, não é? Porque a gente já gosta de treinar. Mas eu acho que é útil no sentido que é um exercício. Ou seja, nós nem nos apercebemos de que fazemos muitas coisas boas para a relação. Sim, é verdade. A gente faz muita coisa. É muito útil para a relação. Desenvolver essa fala, essa comunicação, falar sobre vários temas. Falamos sobre tudo aquilo que pensamos, as nossas reflexões. Sim. Olha, a gente realmente fala de tudo quando a gente vai. Isso une muito o casal, mas eu acho até bom dar esse conselho para as pessoas, porque eu não sei se as pessoas têm essa visão, mas de fato, treinar, né? Vamos pensar no treino primeiro. Treinar junto, né, com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama, cria uma conexão muito forte, porque essa atividade física que libera todos os hormônios, né, da felicidade, endorfina, dopamina e tudo mais, eu acho que é uma coisa que é muito boa para os relacionamentos. Então isso já foi um ponto muito positivo, mas para além disso, conversar, não é? Conversar é tão importante, às vezes, eu sei que pode ser estranho o que eu vou dizer, mas às vezes as pessoas esquecem de conversar, elas estão tão imersas na vida, no cotidiano, no trabalho, chegam cansadas em casa, e eu entendo completamente, não é uma crítica, mas conversar é uma coisa tão básica, e às vezes a gente esquece de reforçar essa prática que é tão boa para um casal. Eu acabei de me lembrar, estávamos a falar que falamos sobre muitas coisas, e isto também foi uma coisa muito boa desde o início, é que nós os dois temos paixões muito parecidas. Ou seja, nós no primeiro encontro fizemos um brinde à gramática, que é mesmo de nerds de línguas, não é? Portanto, os dois somos esses apaixonados por línguas no geral, por literatura e tudo mais. Portanto, isso uniu-nos logo desde o início. Não achei que você fosse contar isso. Claro que contei isso. Mas é uma boa, realmente. A gente fez um brinde à gramática. E aquilo que eu faço, podcast, YouTube, tu és professora de línguas, de francês, e agora tens o teu próprio canal de YouTube também. Aliás, eu estou a reparar que nós estamos a falar, a olhar para a câmara, quando na verdade num podcast nós deveríamos estar só a falar um com o outro e a câmara está ali. Mas é que a gente sabe... estamos habituados a fazer vídeos de YouTube em que olhamos para a câmara. É verdade. Mas é verdade, a Marcela criou o seu canal de YouTube, Francês com Amar, que quando este episódio sair já terá passado os 1000 subscritores, de certeza. Sim. Portanto, se tu que estás a ouvir isto, falares ou estiveres a aprender francês, recomendo o canal do YouTube da Marcela. Obrigada, meu amor. E lançaste o primeiro vídeo no dia em que te pedi em casamento, há 2 meses atrás, Exatamente. 30 de junho, que é o dia de anos da Marcela. Exatamente. Ou seja, foi um dia muito importante, porque foi um dia
É isso. Era o meu aniversário, então não vou dizer quantos anos eu estava fazendo. Melhor não. E nesse mesmo dia, então o Léo me pediu em casamento e eu comecei a fazer vídeos pro YouTube. Então foi isso. mesmo um dia muito, É um dia muito especial. Mas voltando, esse dia foi há 2 meses atrás. Voltando a 2024, conhecemos-nos, criámos logo uma ligação muito boa desde o início. Eu tive essa viagem, voltei e depois viajámos. Tu desafiaste-me a viajarmos logo juntos. Yeah. Em julho. Tu tinhas uma viagem marcada com uma amiga tua para ir ver o Sol da Meia-Noite na Noruega. E eu aceitei logo. E eu acho que isso, outra das nossas grandes paixões é a viagem. E tu tinhas o sonho de ser nómada digital e trabalhar naquilo que gostas, que é ensinar francês e ser criadora de conteúdos. E a Marcela tinha este sonho antes de me conhecer. Yeah. E foi uma coincidência enorme, não é? Tu conheceres-me, eu que faço precisamente isso. Foi mesmo, foi uma coisa incrível. Porque é isso, é como se... Bom, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que não acredita em coincidências, não é? Eu acho que existe aí uma inteligência que está orquestrando tudo isso, porque foi mesmo o encontro perfeito, né? Eu tava já com essa ideia de criar um canal. Já fazia um bom tempo que eu queria criar conteúdo. Eu já estava trabalhando online e ser nômade digital era já um projeto que eu estava iniciando, inclusive. Vir para Lisboa, porque, só para dar o contexto, eu estava na França, né? E vir para Lisboa já era a minha primeira viagem, vamos dizer assim. A Marcela é brasileira, mas foste viver para a França em 2017? 2017, ou seja... E, portanto, desde 2017 estás a viver em França. Ela tinha vindo passar uns tempos a Lisboa para ver como é que é e foi aí que nos conhecemos. Sim. Então, também tivemos já muitas idas e vindas, né? A França, nesse 1 ano e meio, mas pronto. E então, parece que foi mesmo assim, o universo orquestrou esse encontro, porque eu queria tudo isso, eu queria ser nômade digital, eu queria gravar conteúdo, e de repente eu encontro uma pessoa que já fazia isso na altura há 4 anos, Sim. não é? E que já conhecia todo o processo, não é? Então... Eu achava que eu tinha esse sonho de ser nómada digital. Se tu ouves o meu podcast há algum tempo, já falei sobre isso em um episódio passado em que falo sobre a minha vida. Tenho esse sonho desde 2017, em que descobri que é possível trabalhar online e viajar, tornou-se o meu sonho. E agora que finalmente tenho um canal de YouTube estável e um negócio estável online, na relação em que eu estava anteriormente, a minha ex-namorada não queria ter essa vida. Então eu sentia que, para mim, e a maior parte das pessoas não quer essa vida, vamos ser sinceros. Portanto, a minha cabeça era, ou tenho a vida livre que sempre quis ter, ou estou numa relação. Não é possível os dois. E com a Marcela eu percebi que contigo eu sinto-me ainda mais livre. E então é isso, eu achava que era impossível e afinal não. E aqui entra o que eu queria dizer, que é essa primeira viagem à Noruega foi a primeira vez que viajámos juntos e que mostrou que somos compatíveis em viagem. Isso foi em julho. Foi em julho. Depois passámos agosto cá em Portugal e depois em setembro então partimos para viver a vida de nómadas digitais. Para a grande aventura, não é? Você entregou, então, nisso, né, acho que é preciso ser dito também, em pouco menos de, em 2 meses, o Léo já tinha me dado a chave do apartamento dele, mas eu ainda não tinha me instalado 100% lá. Eu tinha as chaves, podia ir quando quisesse, mas ainda estava dividindo a casa. A outra casa onde vivias. Ou na outra casa onde eu vivia. E quando é que te mudaste para mim? E fui morar com você um pouco antes dessa viagem para a Noruega, ou seja... foi em julho. Não, foi em junho, eu acho. Em junho, ok. Então, ou seja, junho eu já estava, porque no meu aniversário do ano passado eu lembro que eu já estava na tua casa. Ok. Lembra? Sim. Você também tinha uma viagem já programada. Sim, como guia de viagens. Mas, enfim, a questão aqui então, a gente se conheceu no final de abril,
Então, abril, maio, junho. Nem 2 meses depois eu já estava instalada em minha casa. instalada na casa do Leonardo. Eu já tinha todas as minhas coisas lá. Bom, é preciso dizer também que eu não tenho muitas coisas. E aí outro ponto de compatibilidade é que nós somos dois minimalistas. E não foi muito difícil. Os dois tínhamos... Tu também na tua antiga relação, tu também querias viver essa vida de nómada digital. Sim. E não era possível. Não era. Então os dois conhecemos na altura certa em que os dois gostamos das mesmas coisas, estamos muito apaixonados, Sim. amamos-nos muito e os dois queremos o mesmo estilo de vida. Exatamente. E então eu entreguei a minha casa, já estava programado entregar as chaves de minha casa, acabar o contrato de arrendamento no final de agosto do ano passado e desde então, desde 1 de setembro de 2024, que não temos casa. Não temos casa. Aqui estamos em casa da minha mãe, a passar um períodozinho enquanto estamos aqui em Portugal, mas basicamente estivemos em setembro, estivemos a viajar pela Europa porque tivemos algumas coisas. Alguns eventos, sim. Depois fomos para Bali em outubro, vivemos um mês em Bali e foi assim, acho que também a grande viagem que nos aproximou, não é? Foi muito especial. Foi lá que começámos a desenvolver o Francisco Amar, o teu projeto. Foi. Primeiro foi um podcast e depois então o canal do Agora YouTube. O canal do YouTube também. Depois daí eu fui para a Tailândia e tu tiveste de ir à França. Sim. Em novembro. Depois eu fui ter contigo a França. Sim, ficamos na França também um período. E depois fomos à Argentina. Fomos à Argentina, ao Brasil. Primeiro fomos à Argentina. Passámos o Natal com a minha família na Argentina. Exato, verdade. Que eu tenho família na Argentina. A minha mãe também foi lá ter connosco e o meu irmão. E depois foi a América do Sul, desde dezembro até... Fomos para o Brasil, até ao Carnaval, até março. Exato. Porque passamos também eu conheci a tua família. E passamos o Carnaval no Brasil e ele conheceu a minha família. E já em janeiro, quando estávamos no Brasil, ou em fevereiro, pedi ao teu pai a tua mão em casamento. Portanto, já eu sabia que ia casar contigo. Porque isso também é importante dizer. Eu venho de uma cidadezinha bem pequena, do interior de São Paulo. Eu não sei se as pessoas que escutam o podcast têm noção do tamanho do Brasil e tudo mais, mas, bom, acredito que sim. O Brasil é um país enorme e em alguns lugares, como é o caso, por exemplo, da minha cidade, algumas tradições, elas se mantêm, como, por exemplo, essa coisa da pedir a filha em casamento, pedir a mão da filha em casamento, não é? Para o pai. Então. Portanto, o potencial marido, pedir a tua mão ao teu pai em casamento. Sim, é algo que já está mudando muito, não é no Brasil inteiro que isso se faz, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou dizendo que sobretudo em zonas mais rurais, algumas zonas mais rurais, interior, como exatamente, como é o ainda, teu caso. que guarda ainda certas tradições. No meu caso, por exemplo, não necessariamente era uma obrigação o Léo fazer isso, mas é bem visto, não é? Então, o meu pai ficou super emocionado, ficou muito feliz, porque isso também eu acho que é interessante talvez contar. O meu pai é uma pessoa, ele é mais, como que eu posso dizer? Ele é todo forte. Aquele macho típico. Exato. E é aquele tipo que acredita que homem não chora, que não sei o quê. Mas ele chorou. Claro, mas ele é, ao mesmo tempo que diz tudo isso, ele é uma pessoa muito sensível e de coração enorme, uma pessoa muito querida. E claro, ele ao ver essa situação, estar nessa situação, ele ficou mesmo muito emocionado. E a tua família, no geral, acolheu-me muito bem no Brasil. Sim. Muito bom. Foi a minha primeira vez no Brasil também, mas vamos voltar. Vamos. Aliás, agora então, depois voltámos do Brasil, em março. E o que é que fizemos? Depois teve tanta coisa, fomos pro... Tivemos em Praga e... mas isso já foi em maio, junho. Nossa, sério. Eu tô me perdendo já no tempo, são tantas viagens. No início de março, acho que ficámos por aqui. Eu também trabalho como guia de viagens, então tive de fazer umas viagens, fui ao Japão. Sim, enquanto isso eu fui para a França. Fui ao Egito, tu estiveste em França. Pronto, houve assim uns momentos em que estivemos mais separados, o que também é bom. Sim. Ou seja, esta viagem grande que começou em setembro do ano passado até março, que foi nem um ano, não nos conhecíamos nem há um ano,
acho que permitiu-nos conhecer. Normalmente, quando duas pessoas viajam juntas, dá para perceber logo a compatibilidade. Exato. E foi o que percebemos. Também explica porque é que nos estamos a casar tão cedo, entre aspas, depois de nos conhecermos. Porque Sim, eu acho que... sabemos o que queremos e já passamos por muitos juntos em tão pouco tempo. Exato. Eu acho que a gente já falou sobre isso muitas vezes, não é? Em tão pouco tempo juntos, nós vivemos coisas que, infelizmente, né, muitos casais não vivem em 10 anos, né? Yeah. Todas as viagens, fizemos muitos amigos, porque isso também é importante. Somos pessoas muito abertas, que gostam de conversar com as pessoas, que gostam de fazer amigos. Então, a nossa vida, ela nunca entra na rotina, né? Tipo, tem uma certa rotina. Nós temos uma rotina Exato. saudável e de trabalho que nos permite depois estar abertos à espontaneidade. Eu acho que isso é importante dizer, porque nós, os dois, temos o nosso próprio trabalho. Eu tenho o canal de YouTube e a Marcela agora dá as aulas de francês e está a criar o canal de YouTube. E está a lançar, está a fazer crescer o canal de YouTube. Exato. E nós temos uma rotina muito boa, muito certa. Nós acordamos cedo, trabalhamos e temos a rotina de saúde, ginásio, alimentação e trabalho. Eu acho que é importante dizer isso, porque só isso é que permite ter um estilo de vida em que conseguimos viajar e estar em sítios diferentes. É ter uma rotina da qual não abrimos mão quando estamos em período de trabalho. Exato. Mas ao essa rotina estar tão... como é que eu hei de dizer? Planejada e não, estruturada. não é estruturada, é sermos tão certinhos com essa rotina é que nos permite depois ter a espontaneidade de dizer que sim a outros planos. Sim. Porque o nosso dia-a-dia está controlado. Yeah. Não, sim, eu concordo. E porque nessa rotina temos tempo livre também. Exato, e é isso, Nós e nesse planeamos, quando nos damos tarefas para fazer, damos de propósito menos tarefa, ou seja, nós presumimos que damos tarefas para, sei lá, 3 ou 4 horas de trabalho, porque já sabemos que depois o trabalho estica-se e não sei o quê. Mas quando não se estica, ganhamos um tempo livre. Exato. Só que aí... E eu acho Isso obriga-nos a selecionar melhor o que é que fazemos a nível de trabalho. Exatamente. E não apenas fazer as coisas isso. importantes. Porque eu acho que sim, tudo isso que você disse é exatamente assim. Mas quando eu digo que a gente não tem rotina, eu não estava falando dessa parte. Eu estava pensando no fato de que, como planejamos, inclusive, o nosso tempo livre ele vai de jantares com amigos a, sei lá, visita ao oceanário, a viajar para passear numa cidade diferente que a gente ainda não conhece. Muitas vezes o tempo livre é só passear. É só passear, só que isso, pro nosso relacionamento, é muito bom. Porque permite mesmo que, é aquilo que a gente, para retomar aquilo que estávamos dizendo, é isso que faz com que em 1 ano e 2 meses somente, a gente já tivesse certeza absoluta que a gente quer estar juntos pro resto da vida. Sim, menos tempo até, mas sim. Sim, eu digo o pedido oficial e tudo mais. Sim. Mas acho que é por isso, porque a gente tem essa, não é? Essa vida tão boa e... Muito leve. Muito leve, é isso. Depois então voltámos do Brasil em março deste ano, depois estivemos foi o meu primeiro carnaval no Brasil também, em São Paulo. Depois estivemos Gostei. Fomos ao Polyglot Gathering no início de junho. Depois daí estivemos na Grécia e foi aí que eu te fiz o pedido de casamento. Sim. E desde aí passámos por França e depois voltámos e agora temos estado aqui em Portugal. Exato. E é isso. E daqui para a frente estamos agora num momento de aproveitar o verão aqui também. Nós trabalhamos no verão. Trabalhamos porque queremos e neste momento estamos a trabalhar até bastante. Sim. Porque depois, em outubro, vamos então novamente para a América do Sul. E enquanto que a nossa primeira viagem foi realmente viajar e trabalhar ao mesmo tempo, agora pretendemos esforçar-nos agora, fazer agora o que temos a fazer para depois essa viagem na América do Sul ser mais tranquilo. Viagem só, férias, entre aspas. Férias, porque isso também é importante dizer, né? A gente brinca que a gente está sempre de férias, mas a gente também está sempre trabalhando, não é? Ou seja, essa vida de nômade, para mim, dá muito certo. Eu sei que não é para todo mundo, porque exige
uma certa... É isso que a gente disse, né? Um planejamento da rotina para você não se perder nas viagens, E eu acho que a palavra planeamento não é... Porque a nossa rotina funciona porque não é uma rotina muito difícil. A nossa rotina é muito simples. Quanto mais simples for a rotina... Porque às vezes uma pessoa pensa rotina, tens que fazer uma rotina matinal de 10 mil coisas, tens que fazer 1001 coisas ao longo do dia para o dia estar certo. Não, a nossa rotina é acordar, tomar o pequeno almoço, eu não tomo, tu tomas, trabalhar 4 horinhas, que mais? E ir ao ginásio. E se nós só fizermos 4 horas de trabalho e uma ida ao ginásio, já sentimos que ganhamos o dia. E portanto ter essa rotina muito básica, muito simples. Depois o resto do tempo podemos trabalhar se nos estiver a apetecer, ou podemos ir ter com amigos, ou podemos ir passear. Porque às vezes quando nós falamos em planeamento e em rotina, quem está a ouvir pode ter a ideia de que temos uma rotina mega estruturada, assim, o dia todo planeado. Não. É precisamente o facto de ser poucas coisas, 2 ou 3 coisas que fazemos sempre, que sempre, não tem... sentimos que o dia está a ganho e depois o resto fica em aberto. Fiquem abertos. Para fazer o quê? Para passear, então aprender. E aprender línguas, porque agora o Léo está aprendendo grego, inclusive. E tu? Não é? E eu... Mas o canal é teu, né? Será que o canal não, o teu podcast? Posso falar um pouquinho sobre mim? Eu tô aprendendo inglês. Porque a minha vida é meio estranha. Eu comecei aprendendo francês, quer dizer, espanhol primeiro. Aprendi espanhol, depois aprendi francês e, modéstia à parte, aprendi muito bem. Também morei na França por tanto tempo, né? E o inglês ficou um pouco para trás, mesmo sendo uma língua tão útil. Não é a língua mais útil, exatamente. E então agora que estamos a viajar pelo mundo, exatamente. A Marcela está-se a perceber que é uma língua que faz falta. Faz falta. Acho que tu sempre evitaste o inglês. Porque sempre tive esse carinho enorme pelo francês e queria sempre estar melhorando, sempre sendo muito perfeccionista, não é? E não deixava tempo, não me deixava espaço para o inglês, sabe? E então agora esse é o trabalho. Esse é o... E voltamos ao início do vídeo, que é essa paixão pela aprendizagem de línguas também foi uma coisa que nos uniu. E sim. Sabe o que me fez lembrar? O quê? Quando a gente se conheceu, e a gente só tinha conversado ainda por mensagens, assim, pelo aplicativo, né, pelo Tinder. Depois passamos pro WhatsApp, começamos a conversar. E o Léo sabia que eu era professora de francês, mas ele não imaginava que eu tinha realmente um nível, assim, tão bom. A Marcela fala com sotaque 100% francês. E a verdade é que... E quando você me viu, lembra? A minha experiência a conhecer brasileiros que aprendem línguas é que normalmente tem um sotaque brasileiro forte. E era o que eu esperava. Então a primeira vez que eu te ouvi falar francês fiquei... e ainda me apaixonei mais. É isso. Eu acho que teve 2 coisas naquela noite que tornou a noite tão especial. Pro Léo, tá? Não pra mim. Pra mim teve outras coisas. Mas pro Léo foi o brinde à gramática e o fato de eu falar tão bem francês. Ele ficou assim impressionadíssimo. É verdade. E ainda bem, olha. Obrigada, meu Deus, que eu sei falar francês. Porque... Pronto, e com esta acho que podemos terminar, não é? Concluir este episódio. Espero que tenhas gostado de nos ouvir falar sobre a nossa vida desde que nos conhecemos. E, mais uma vez, relembro-te, clica na descrição para descarregares a transcrição deste podcast, para acederes à transcrição deste e de todos os episódios do podcast. E até à próxima. Tchau, tchau.